Cláudio Zaidan conosco para falar sobre expectativa e talvez consequências do encontro entre Lula e Joe Biden. Bom dia, bem-vindo, Zaidan. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Uma saudação para os ouvintes da Bandeirantes. Oi, Zaidan. Olá, Sônia. Bom, o importante, o Cláudio falava há pouco, né, que é rotineiro você ter alguém ali na Casa Branca, é o primeiro-ministro da Finlândia, é o primeiro-ministro da Alemanha, é o presidente de Israel, é o presidente de Singapura, tem sempre alguém visitando, isso para eles é rotineiro. Agora, alguns países merecem mais atenção, mais deferência, e o Brasil costuma chamar um pouco mais a atenção, não da imprensa exatamente, mas dos interesses dos Estados Unidos. Para o Lula, é uma sequência que é o padrão, né, de presidentes eleitos no Brasil, quando tomam posse, visitam os principais mercados brasileiros, os principais parceiros comerciais. No mês que vem, ele vai visitar o maior parceiro comercial, que é a China. Já visitou o terceiro principal parceiro comercial e segundo em compra de manufaturados, que é a Argentina. E agora visita o maior comprador de manufaturados e segundo maior parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos. Só que na conversa dos dois presidentes, as questões comerciais, técnicas, não são tratadas. Isso aí fica para ministro. E chama a atenção a ausência do Carlos Fávaro, porque haverá lá a presença da Marina Silva, que vai ser uma espécie de estrela da companhia, porque muita gente quer falar sobre meio ambiente com ela. Estará lá a Aniele Franco, o Haddad, mas o Fávaro seria uma figura fundamental para discutir, primeiro, a habilitação de novas plantas exportadoras de carne bovina. Esse processo está parado. Já passou por todas as etapas de verificação, está parado. E, claro, o Fávaro é o cara autorizado e com conhecimento para tratar disso. E a reclamação dos Estados Unidos pelo fato de o Brasil ter dado fim àquelas isenções da taxa de importação pelo Brasil de álcool proveniente de milho, né? Porque, em razão das coisas do mercado, quando o açúcar está com preço internacional muito bom, muita gente no Brasil que produz cana deixa de usar essa cana para a produção de etanol e usa para produzir açúcar, porque o açúcar está com preço excelente no mercado internacional. E aí o Brasil precisa importar álcool e busca álcool de milho lá nos Estados Unidos. E havia uma taxa de isenção, essa taxa agora chegou ao fim e os americanos querem discutir esse assunto. Então o Fávaro seria uma figura importante na delegação, mas nem vai, porque não há expectativa de negociações comerciais relevantes. Isso vai ser tratado depois, tete a tete, ministro do Comércio, que eles chamam de secretário, né? Secretário do Comércio dos Estados Unidos, com o ministro da Agricultura do Brasil. E na China, aí provavelmente o Fávaro estará, porque com a China os debates, as discussões, os acordos serão majoritariamente relacionados ao mercado de comida e de minério. E como o Brasil é fundamental para o mercado chinês, e não só para a alimentação das pessoas, mas dos animais, né? A China tem um rebanho de 300 milhões de suínos, é uma coisa extraordinária. Então, o Fávaro deve ir à China. Agora, o que o Biden quer falar com o Lula, e o Lula deve tomar muito cuidado para não cair na armadilha, é sobre guerra. O Biden quer passar a imagem de que ele tem a chancela internacional para a política de guerra dos Estados Unidos em relação ao que está acontecendo entre Rússia e OTAN. Há muito tempo deixou de ser uma guerra entre Rússia e Ucrânia, é uma guerra entre Rússia e OTAN, com envolvimento cada vez mais direto da Polônia, da República Tcheca, agora da Inglaterra, que vai treinar pilotos para caças que estão sendo fornecidos à Ucrânia, o envolvimento da Alemanha com o envio dos Leopardos, né, aqueles tanques, envolvimento dos Estados Unidos, não só envolvimento, mas financiamento e direção de todo o esforço de guerra. E o Biden tem dito, falou isso no discurso do Estado da União, que os Estados Unidos estão prontos para uma guerra muito longa. Mas ele usou essa expressão que é um eufemismo, não é que estão prontos, eles querem uma guerra muito longa. Essa guerra está enriquecendo muita gente, inclusive fazendo com que as ações das 8 grandes produtoras de armas de guerra dos Estados Unidos cresçam extraordinariamente. Aí o Macron liga para o Lula e o Lula fala: Macron, o Brasil não vai vender munição para os tanques alemães. Vem o
o Scholz e houve a mesma coisa. Não venderemos munição para a Alemanha. E no ano passado, tanto o Lula quanto o Bolsonaro foram criticados pesadamente, aliás, com malícia, pelo Zelensky. O Zelensky disse que o Bolsonaro era um porta-voz dos interesses russos. E depois colocou o Lula numa lista de inimigos da Ucrânia. É claro que houve pressão, ele removeu o Lula da lista, mas ele tratou Lula e Bolsonaro, o Lula ainda era candidato à presidência, como inimigos da Ucrânia. Simplesmente porque nem o Bolsonaro como presidente, nem o Lula como então candidato e agora como presidente, entram nesse canto da sereia dos Estados Unidos de que há um movimento mundial para lutar contra a Rússia. A Índia nunca comprou tanto petróleo da Rússia, nunca fez tantos negócios com a Rússia. China e Rússia estão fazendo negócios diretamente em rublo e yuan, estão ignorando o dólar. Os países árabes aumentaram consideravelmente os negócios com a Rússia. Então, o Biden quer a chancela do Brasil. Eles não precisam de munição brasileira, eles querem o Brasil envolvido nessa história, querem que o Brasil venda munição para servir como chancela. Eles podem tranquilamente produzir a munição que o Brasil forneceria. E a posição do Lula, assim como a do Bolsonaro, é corretíssima. Não há por que o Brasil simplesmente entrar nesse trem macabro que é capitaneado pelo Joe Biden. Aliás, o Biden, me desculpem, só para não deixar de falar disso, que é muito importante, ele está numa semana difícil. Está sendo poupado pela imprensa americana. Você viu que o Barão trouxe os destaques da imprensa, ninguém falou do assunto, a não ser o jornalismo independente nos Estados Unidos. Seymour Hersh, esse é um dos jornalistas mais importantes do mundo. O que esse cara revelou na Guerra do Vietnã, e tem credibilidade. É aquele sujeito que quando fala, ouvi de fontes, por enquanto anônimas, que isso aconteceu. Todo mundo leva a sério, porque ele não é um especulador, não é um mentiroso. E o Seymour Hersh garante que os Estados Unidos explodiram o gasoduto 2, que leva gás da Rússia para a Alemanha. Os Estados Unidos produziram essa explosão com ordem expressa do Joe Biden. Então, é com isso que o Biden tem de lidar agora, mas ele não vai dar muita pelota, vai ser protegido mais uma vez pelas grandes corporações de mídia dos Estados Unidos, e ele quer que o Brasil entre nesse trem macabro. O Brasil, até agora, corretamente, se nega a fazê-lo. Zaidan, aliás, você falava o seguinte, Cláudio, só para não perder a oportunidade aqui, você falava para o Lula não cair na armadilha do Biden a respeito da guerra. Mas tem uma armadilha do Lula para o Biden também a respeito dessa história de atos antidemocráticos e o Lula dá uma valorizada, né, nesse assunto que ele não quer esquecer e faz questão de manter vivo, até pelos seus ministros falando a todo momento do que aconteceu aqui no Brasil, porque é uma estratégia para não descer do palanque, me parece, Zaidan. Mas é um palanque que também interessa ao Biden, não é? Porque o Biden, e é bom lembrar, há uma diferença gigantesca entre o processo eleitoral brasileiro e o processo eleitoral nos Estados Unidos. Então, muita gente tem dito, os dois foram eleitos em eleições que foram contestadas. A eleição dos Estados Unidos carrega muitas suspeitas, a última, de 2020. A votação, porque com a pandemia eles incentivaram e tornaram a votação pelo correio prioritária. Milhões de pessoas votaram pelo correio. E como o voto não é obrigatório, muita gente recebeu a cédula e simplesmente devolveu a cédula vazia. E há muitos indícios fortes de que essas cédulas foram preenchidas. Houve paralisações de contagem extremamente estranhas. O processo brasileiro é muito mais confiável do que... Até porque nos Estados Unidos, em cada estado, você tem uma legislação sobre como votar. Tem lugar que é urna eletrônica, tem lugar que é no papelzinho, não é? Vocês lembram da Flórida, quando era aquela perfuração do cartão na eleição do Bush filho? Então, é um processo passível de fraude. São situações diferentes. Mas o Biden gosta muito desse assunto, não é? Porque a ideia é a mesma, é tornar o Trump inelegível, pelo que aconteceu no 6 de janeiro. A ideia é a mesma. Então ele vai alegremente gostar disso que você chamou de armadilha do Lula, Pedro. Exatamente. Tanto, Zaidan, muito bom dia. Tanto dia, quanto aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, o governo democrata de Joe Biden tenta criminalizar não só o Trump, como todas as pessoas que estiveram com ele durante aquele período, né? Tanto quanto também o projeto do Lula aqui e seus aliados é criminalizar
Bolsonaro, bolsonarista e tudo que lembre o ex-presidente da República. Eles têm isso em comum, né? O Zaidan lembrou muito bem. Agora, a posição brasileira, uma posição da diplomacia brasileira, desde o governo de Bolsonaro, pela paz, né? O representante do Brasil na época no Conselho de Segurança da ONU fez um discurso bastante contundente em defesa da paz. Talvez tenha sido o único integrante daquele conselho que falou em paz, numa guerra em relação a qual ninguém só se fala em né, enfim, comprar equipamento, mandar tanque, canhão, não sei o que mais, canhão não se usa mais, mas enfim, armas para tornar a guerra, para perpetuar essa guerra, né? Que é algo que interessa à indústria bélica americana, que financia as campanhas democratas e também republicanas, né? Algumas delas, nos Estados Unidos. E os presidentes ficam, para não contar os escândalos de corrupção que envolvem o próprio Biden, né? Tem esse interesse aí da indústria bélica americana. Talvez o Biden queira neutralizar, digamos assim, também esse discurso, no mínimo, né, neutralizar esse discurso do governo brasileiro em defesa da paz, o que é tudo muito estranho, né? O Biden é o grande senhor da guerra, não é apenas ou pelo menos ele e o Putin, né, são os dois grandes senhores da guerra. O Zelensky é um peão nesse xadrez, né? Agora, eu só queria contar aqui uma história envolvendo uma visita do presidente Lula ao então presidente George W. Bush. Isso foi em março de 2007. E naquela ocasião tinha lá a guerra no Iraque, etc. e tal. E graças ao trabalho competente da diplomacia brasileira, o Bush recebeu o Lula em Camp David. Né? Eu acho que todos nos lembramos disso, né? Que é a residência de campo do presidente dos Estados Unidos. É uma coisa muito privada, né? E no entanto, fez essa gentileza, né? O George Bush recebendo o Lula e hospedando o Lula por uma noite lá em Camp David. E isso me foi contado pelos diplomatas que estavam lá. A certa altura o Lula se empolgou e resolveu, tô aqui com o homem que manda no mundo, né? Então eu vou, tal. E aí ele resolveu criticar a guerra do Iraque, aquela invasão americana no Iraque, etc. e tal. Mas ele não conseguiu falar mais do que 30 segundos, porque o Bush, eles estavam sentados no sofá, na sala lá da residência, né? E o Bush, então, fez aquele gesto assim, colocou a mão sobre o braço do Lula e já foi se levantando e disse para o Lula claramente: presidente, não se meta na minha guerra. Então, assim, a opinião brasileira, assim, o Lula tem essa experiência, eu acho que ele não vai se meter digamos assim, a tentar impor ali ou colocar muito, muito duramente a posição brasileira em defesa da paz, o que será uma pena. Eu acho que é a hora mesmo do presidente do Brasil mostrar a altivez da diplomacia brasileira, né? E os compromissos do Brasil, que sempre foram esses, em impugnar pela paz, não é Zaidan? O Lula não vai cair nessa armadilha, né? Tem experiência para isso e sabe que o Brasil não tem de fazer essa escolha, porque claramente está sendo desenhado um mundo de novo bipolar. Isso está claro, um bloco com China, Rússia, Coreia do Norte, Irã, Egito, a Índia hoje com um pé em cada canoa, muitos países africanos que se aproximam cada vez mais da França e da China, e do outro lado os Estados Unidos, a Europa Ocidental e parte da Europa Oriental, né, que antes era parte do bloco soviético, e a América do Sul está ali. A Argentina, aliás, vale lembrar, já enviou uma carta pedindo que seja aceita no BRICS. Ela quer ser membro do BRICS, assim como a Argélia, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, ou seja, um bloco que tem China e Rússia como comandantes. E essa bipolaridade, o Brasil não é obrigado a dizer, não, eu estou aqui, eu estou ali. O Brasil deve dizer, estou com os meus interesses. E é bom lembrar que o Sr. Biden está sendo acusado de um crime. Essa história do Nord Stream é um crime não só contra a Rússia, mas contra a Europa Ocidental. Zaidan, você entrou no assunto que eu ia te perguntar.
Olha, nesse mundo bipolar, os Estados Unidos, isso que você está falando, né? Nunca venderam tanta arma na história, nunca ganharam tanto de... Quer dizer, já ganharam outras vezes, mas estão ganhando. Dia 24 de fevereiro a gente completa 1 ano de guerra Rússia e Ucrânia, e como você muito bem pontuou, é guerra entre Rússia e OTAN. E ninguém está falando de paz, porque não há interesse em falar de paz. Geograficamente, a guerra está muito longe dos Estados Unidos. E todos os tanques, armamentos, enfim, toda a indústria bélica, né, tá aí à disposição. Quem tem interesse na paz comprem. É o povo da Ucrânia, né, Sônia? Exatamente, o povo da Ucrânia que quer exatamente, paz, né? Zaidan. Agora, só um último aspecto aqui. O Lula vai conversar também com Bernie Sanders e com Ocasio, né? E no mundo ideal, ele diria para os dois: vocês envergonham qualquer movimento pacifista internacional, envergonham a idealização do que é a esquerda, né, no imaginário global, porque esses dois, que eram críticos das ações militares dos Estados Unidos, do imperialismo dos Estados Unidos, das ações do Departamento de Estado e do Departamento de Defesa, hoje são defensores contentes, né, fazem parte do coro dos contentes que batem palmas para a política de guerra dos Estados Unidos. Bernie Sanders, absolutamente desmoralizado, e a Ocasio. Seria muito melhor se o Lula conversasse com muitos líderes intelectuais dos Estados Unidos que hoje se posicionam contra a guerra, né? E é claro que ele não vai dizer isso para o Sanders e para o Ocasio, até porque eles comemoraram a vitória do Lula, são apoiadores, gostam do Lula, então é óbvio que ele não vai dizer isso. Mas isso está escancarado, né? O grupo Squad, o esquadrão, que tem esses dois como lideranças mais visíveis, está desmoralizado, virou ali um fantochezinho da Casa Branca. Cláudio Zaidan conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, Zaidan. É um craque. Tá aí o senhor quem agradece. Muito bom conversar com vocês, a honra é muito grande. Um abraço, até a próxima. Valeu, Zaidan, abração. Valeu, Zaidan.